E aí, turminha, Próximo Chá aqui, começando mais um vídeo aula, dessa vez aula de História e Geografia, falando aí um pouquinho sobre os povos, sobre as populações africanas e afrodescendentes que aqui chegaram no Brasil e, é claro, como é que estão hoje em dia, tá certo? Vou fazer aqui um pequeno resumo histórico para a gente ter aí uma noção com relação a como foi a chegada deles aqui, o que aconteceu para eles chegarem aqui no nosso Brasil, tá certo? E, é claro, também falar brevemente aí um pouquinho sobre as contribuições deles. Logo em seguida vocês vão ter aí o mapa mental com o doutor resumo nesse vídeo daqui, tá certo? Então vamos lá. Com relação aí aos povos africanos, né, que chegaram aqui no Brasil, eles começaram a ser transportados para cá logo após aí a tentativa falha, certo, dos europeus, dos portugueses, de escravizar os indígenas, tá certo? Os povos africanos que aqui chegaram no Brasil, eles não chegaram de forma voluntária, tá certo? Lembre sempre do seguinte, quando falar aí, ó, dos povos africanos que chegaram aqui, eles não chegaram porque eram escravos, mas sim eles foram escravizados. Qual a diferença, professor? A diferença é que ser escravo, certo? Tem a ver com a questão, chamada um pensamento retrógrado, um pensamento ali que diz que a pessoa nasceu assim, não é o caso disso aí, tá certo? O sistema escravista que aconteceu lá aqui no Brasil e em outros países, tá? Ele forçou várias pessoas que eram, por exemplo, reis, rainhas, guerreiros, certo? Pessoas comuns a viver em uma vida, certo? De servidão, uma vida de obrigação praticamente cruel, certo? Se a gente for observar lá na história, a gente vai ver que a escravidão com relação a essas populações negras, certo? Tiveram aí muito mais crueldade do que outros registros históricos com relação à questão da escravidão, tá bom, turminha? Então vamos lá. Os povos africanos que aqui chegaram, certo, no Brasil, eles vieram de diferentes regiões do continente africano. Quando a gente fala de povos africanos, a gente tem que lembrar que a África não é um país, certo? Existe a África do Sul, mas a África se constitui aí como um continente, assim como é no caso da América. E ali existem vários países, várias nações, tá certo? Com vários povos ocupando ali o mesmo espaço. Tranquilo? Então, lá, a gente sabe aí que eles chegaram aqui ao Brasil forçado, né? Qual foi o período aí justamente em que ocorreu essa exploração, essa escravidão? Ocorreu aí, segundo registros oficiais, certo? De 1550 a 1850. Isso oficialmente. Mas mesmo depois da Lei Áurea, tá certo? Ainda tinha aquelas pessoas que, chamados donos de engenho, certo? Que ainda praticavam ali essa exploração, certo? Esse ato de violência aí contra essas populações, ok? Com relação aqui aos países de onde esses povos chegaram, a gente pode citar aqui, por exemplo, a questão aqui, ó, do Golfo da Guiné, que hoje a gente se localiza ali como Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Guiné, Angola, República Democrática do Congo, certo? E outras tantas regiões ali da África de onde vinham essas populações, certo? E quais foram ali os principais povos que chegaram aqui do Brasil? Nós vamos citar aí, ó, os Nagôs, certo? Vamos citar aí também os povos Iorubás, vamos citar também os povos bantus, tá certo? E também os povos conhecidos como xexés, tá certo? Então, esses aí são os principais povos que chegaram aqui na costa brasileira, certo? E aí foram sendo espalhados por todo o nosso Brasil, certo? A costa brasileira, a região litoral, que foi a que desenvolveu primeiro aqui no nosso país, certo? Ela tem a maior presença dessa população negra nas principais capitais, tranquilo? Ok, o que mais que a gente pode falar com relação à questão das populações negras? A gente falou aí da chegada deles, né? Quais foram ali as localidades, os povos. Falamos aí também sobre a questão, né? Sobre a questão do período em que eles chegaram aqui, né? O período aí de exploração, de escravidão, que os passaram, não é isso? Mas também precisamos lembrar que na história, certo? Na história brasileira, na história dos povos africanos e dos seus descendentes, não foi só de exploração. Também teve lutas e resistências que eles travaram aí contra esse sistema conhecido como escravista, tá certo? Que aí a gente vai ter aí no caso dos chamados quilombos, que eram basicamente, certo, agrupamentos ali onde aqueles que fugiam desse sistema de violência, eles
passavam a viver juntos para conseguir aí justamente sobreviver, certo? Plantar, colher e, é claro, também manter aí a sua cultura, o seu conhecimento, a sua religiosidade, certo? Sendo aí protegidos, sendo aí respeitados. Temos o exemplo aqui no Nordeste, um quilombo bem famoso, né, que se destacou aí pelo nome Zumbi, né? Zumbi dos Palmares, que foi justamente o Quilombo dos Palmares. Mas você sabia que além do Zumbi como líder desse quilombo, existiam outros líderes? Pois é, inclusive temos uma líder, mulher, certo? Que teve uma grande influência, teve uma grande participação aí nessa construção do quilombo, que foi justamente Dandara, tá certo? A princesa Dandara. Se vocês forem pesquisar aí pela internet, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela, tá? Beleza, eu sei aí um pouquinho da parte histórica. Depois nas próximas aulas a gente vai aprofundar sobre isso. Mas e a parte aí da geografia, da questão da população brasileira, certo? Atualmente, essas populações negras atualmente. Temos ainda descendentes, certo? De pessoas que viviam nos quilombos, que ainda residem em quilombos reconhecidos pelo governo, tá certo? Mas também temos populações que estão aí espalhadas nas grandes metrópoles. Um grande ponto que a gente tem que lembrar com relação à questão da atualidade, certo? É que muito da nossa população brasileira constitui aí justamente de descendentes de africanos, ou no caso aí, descendentes de misturas entre africanos, indígenas, africanos e europeus, tá certo? Uma grande parte da nossa população sofre muitas vezes com isso, certo? Com o preconceito que a própria sociedade desenvolve com relação a essa questão, certo? Com a falsa justificativa de que a cor da pele tem a ver com isso, tem a ver com esse problema, tá certo? Lembrando, ó, questão de preconceito, questão de racismo, é importante que a gente lembre sempre de que a gente deve combater isso, tá certo, minha? Sempre deve tentar combater esse tipo de problema. Não é porque o coleguinha tem uma pele diferente que ele é menor ou maior do que eu, certo? Eu tenho que aprender a respeitar. Não é as diferenças físicas ou as diferenças psicológicas que vão aí determinar se a pessoa é boa ou ruim, mas sim o caráter de cada um. Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Com relação às populações aqui no nosso Brasil, certo? Muito dos povos, das populações negras, sofrem com a questão da desigualdade social, certo? Ou seja, recebem aí menos oportunidades de emprego, menos questões aí salariais, certo? O salário muitas vezes mais baixo do que outras pessoas normalmente recebem, e isso precisa ser combatido por cada um de nós. Você aí em casa, que está assistindo aí esse vídeo, tá certo? Tem aí um papel, uma responsabilidade para construir um futuro melhor, tá certo? Cabe do de hoje, de agora, para a gente poder justamente construir esse país, um país mais democrático, um país mais justo. Tem uma frasezinha que eu gosto de lembrar, que é mais ou menos o seguinte, ó, eu não posso dizer que eu vivo numa sociedade justa enquanto os meus irmãos e as minhas irmãs vivem em agonia, certo? Ou seja, eu não posso aí dizer que eu estou em um país bom, se enquanto isso existem pessoas que estão ali sofrendo, que estão agonizando. Eu não posso virar o olho, não posso virar o meu rosto contra essa situação. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso lutar por melhorias com relação a isso, tá certo? Então agora eu vou passar rapidinho para o vídeo do Doutor Resumo com o mapa mental, tá certo? Então já vou saindo. E aí, turminha? Aqui quem fala é o Doutor Resumo com mais um resumo show de bola para vocês. Sentiram minha falta? Espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os povos africanos e afrodescendentes. Se você quiser dar uma pausazinha aqui no vídeo para poder copiar o mapa mental, pause agora, tá certo? Beleza? Então a gente vai agora continuar com a nossa explicação. Vamos lá, vocês viram aí com o professor Michael, né? Um pouquinho aí sobre a história e sobre a questão atual dos povos africanos. Depois a gente vai ver mais sobre isso também, tá certo? Vamos lá. Com relação aos povos africanos, qual foi a chegada deles no Brasil? Como foi que aconteceu? Eles chegaram aqui, ó, trazidos à força, certo? Praticamente sequestrados das suas terras natais, das suas famílias, tá certo? E o período de exploração desses povos, ou seja, o período aí em que eles passaram pela chamada escravidão, ocorreu oficialmente, ó, olha aqui, ó, oficialmente, tá certo? Entre 1550 e 1850, tá certo?
Agora, detalhezinho, existem muitos casos que ainda ultrapassaram essa data aqui, que foi a daí da Lei Áurea, tá certo? Isso aqui é apenas o período oficial. Só que, durante esse período, não houve apenas aí a questão da violência, da questão aí justamente da escravidão. Também houve momentos de resistência, certo? Lutas aí pela liberdade, pelo contínuo direito de ser livre, certo? E temos aí, no caso, a própria questão aí dos quilombos, que serviam como uma espécie de local onde essas populações, essas pessoas que fugiam da escravidão, conseguiam aí viver de forma tranquila, de forma pacífica e livre, certo? Ainda que a sociedade ainda se mostrasse totalmente injusta com relação a outras pessoas que estavam aí vivendo em um momento de escravidão. O que mais que a gente pode falar com relação aos povos africanos? Ó? Os povos que aqui chegaram, nós vamos ver os povos iorubás, os povos bantus, os povos nagôs e, como o professor Michael falou, a questão ali dos povos conhecidos como xexés, tá certo? E as línguas e a cultura, como era? Era igual? Não, de forma alguma. Como nós temos povos diferentes, tá certo? Também vamos ter línguas e culturas diferentes. E também a própria questão da religiosidade vai ser aí diferente. Cada povo vai cultuar uma divindade diferente, tá certo? E é importante que a gente aprenda isso para a gente poder respeitar. Mesmo que eu não acredite, eu preciso saber respeitar as diferenças. Esse é o básico que a gente possa viver em uma sociedade democrática, uma sociedade igualitária. Tranquilo? Ok. E de onde esses povos aqui, ó, que a gente viu aqui, eles vieram? Principalmente ali, ó, do Golfo da Guiné, de Gana, Angola, Congo, Nigéria e outros países que hoje ocupam aí a África. Tá bom, turminha? Então, esse aqui foi o nosso resumo em mapa mental, que vocês viram hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever aí no canal, de clicar no gostei, de acompanhar mais vídeos, ativando ali o sininho, comentar esse vídeo aqui e a gente se vê numa próxima videoaula. Um abraço e tchau!